Shalom! Você está no podcast Exegese e Exposição. Exegese on demand para você. Aqui é o Davidson Bignon. Eu sou mestre em Ciências da Religião, professor de Exegese Bíblica no seminário, pastor congregacional e também publisher editorial. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Muito bem, então assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Você poderá me dar uma força me ajudando a ampliar o alcance com os estudos bíblicos de qualidade na internet. Queridos, eu quero chamar aqui o pastor Davidson. Pastor Davidson, bom dia, tudo bem? Bom dia, pastor Aderson, tudo bem? Tudo Bom dia a jóia. todos, shalom. Shalom. E aí, meu amigo, como é que foi o final de semana, o feriadão, tudo legal? Foi tudo bem, né? No meu caso, deu para descansar um pouquinho, né? No caso do pastor Aderson, muito trabalho, né? Na igreja aí, administrar os milhões de dólares que ele tem, ele dá trabalho, né? Oh, Deus, eu recebo, Deus, esses dólares É, aí. Queridos, mais uma vez, rapidamente, antes de virar o 7:05, a gente tem mais ou menos 2 minutos. O pastor Davidson aí é o escritor, ele tem aí alguns livros que ele já lançou. Nós temos aí o livro Revelações Originais do Salmo 23, que ele já fez um estudo conosco. Então, eu quero te incentivar a adquirir esse número. Pode ir lá no site da editora Contextualizar, que você vai visualizar lá uma série de conteúdos que ele tem e também estudo e como também adquirir o Salmo 23. Além do Salmo 23, tem um outro livro também chamado A Ética do Casamento Judaico. Olha aí, se você está querendo entender um pouco mais dessa ética que de alguma maneira vai esbarrar, vai nos influenciar, então eu quero indicar a você esse livro também, A Ética do Casamento Judaico, o mesmo procedimento. Dá um pulinho lá na editora Contextualizar, você vai ter uma série de conteúdos a respeito das publicações do nosso querido amigo e também poderá adquirir. Lá tem frete, tem tudo lá certinho, tá bom? Esses dois são os livros do momento. Mas existem outros livros que em breve nós iremos conhecer, tá bom? Existem outros livros que em breve nós iremos conhecer. O pastor Davidson terá a oportunidade de também fazer um estudo aqui conosco para que possamos aprender. E tem ainda um livro que está no forno. Esse aí vai sair mais para frente. Sem demorar muito, porque só falta 1 minuto, pastor Davidson, fique à vontade. A partir de agora é você que está aí no comando, tá bom? já estamos aqui com a Bíblia aberta. O pastor Aderson pediu para eu estar falando um pouco mais de detalhes sobre o Salmo 22, que foi mencionado na aula anterior. Então, vamos tratar aqui um pouquinho do Salmo 22. Eu abri aqui na Nova Almeida atualizada, e eu acho que essa é uma versão interessante, a versão relativamente recente, né? E bem feitinha, bem interessante mesmo. Então, vamos ler na versão Nova Almeida atualizada, o Salmo 22, e ver versículo por versículo aqui, e depois vamos também retomar um pouco da explicação do que o pastor Aderson também pediu para falarmos daquelas formas de interpretar o Apocalipse, aquelas 4 formas, tá bom? Bom, começando aqui no Salmo 22, então, a Nova Almeida atualizada, muita gente, inclusive eu no passado, já tinha feito isso também, criou uma teologia inteira em cima desse acontecimento, desse versículo aqui que Jesus fala na cruz. É uma teologia de que Deus havia abandonado a Jesus
no momento em que ele estava ali crucificado, recebendo a carga de pecado da humanidade. E como não há comunhão entre a santidade de Deus e o pecado humano, então Deus se afastou de Jesus. Pois é, só que isso eu pensava, e mesmo quem prega ainda hoje isso, fala isso porque não conhece a cultura judaica, né? E mesmo a Bíblia, né? De um modo geral, Deus nunca abandona os seus filhos, principalmente o seu único filho. Então não faz sentido. Hoje, com a cabeça que eu tenho, com o conhecimento que eu tenho, eu percebo que não faz sentido você dizer que Deus abandonou Jesus, por maior que seja a carga de pecado. E de fato foi grande, né? Que ele estava recebendo ali, nos substituindo na cruz do Calvário. Mas não, o objetivo ali não é que Jesus se sentiu desamparado por Deus. É muito pelo contrário. Ali existe um sistema na cultura judaica que Jesus usou. Geralmente os mestres usam isso com os seus alunos, porque o mestre vai ensinando os seus alunos a estar memorizando os textos da Bíblia. Eles memorizam trechos inteiros da Bíblia, às vezes até a Bíblia inteira, né? Eles memorizam. Então era uma tática, uma técnica usada antigamente de o mestre apenas recitar o primeiro versículo de um salmo, por exemplo. Então, o mestre fala do primeiro versículo e o discípulo segue desfiando todo o restante, porque era uma cultura, né? Era um tipo de estudo que valorizava muito a memorização. Então foi isso que Jesus disse na cruz do Calvário. Ele já estava crucificado, já estava com dificuldade para respirar, estava fraco, não conseguia falar muito. Ele estava em situação muito precária naquela cruz, não é? Então o que acontece? Ele cita apenas o primeiro versículo para lembrar aqueles que estavam ali olhando e chorando, né, os discípulos dele ali, para que eles lembrassem de todo o Salmo 22. Era uma técnica mnemônica. E então, os discípulos, lembrando do Salmo 22 inteiro, o Salmo fala justamente o contrário do que a gente andou pregando, que eu andei pregando, né? De que muitos pregadores ainda por desconhecimento pregam. Deus nunca abandonou Jesus. Ele esteve o tempo todo cuidando de Jesus. Inclusive, o Salmo 22 fala justamente sobre isso, sobre o cuidado de Deus e o amparo de Deus para aquele que é servo dele, que está em sofrimento. Então é isso que essa era a mensagem real do que Jesus quis passar. Queridos, o pastor Davidson caiu, já retornou? Já retornei, agora consigo um jeito aqui de perceber rápido que cair e entrar, né, de novo. Vamos lá, colocar aqui a tela. Uhum. Até onde vocês pegaram aqui? Me diga aí. Você começou, aí voltou de novo para o Salmo 22, estava falando que não, um jeito errado de pregar, né, com relação a que Deus havia abandonado a Jesus. Aí caiu. Então, olha só, como eu estou falando aqui, então, Jesus não quis dizer que ele foi desamparado pelo Pai. Muito pelo contrário, ele fez os seus discípulos que estavam em sofrimento ali, vendo o crucificado, né? Ele recitou o primeiro versículo, então, que começa justamente, Deus meu Deus, porque me desamparaste, né? Que a gente vai ler tudo aqui com calma. E nessa recitação do primeiro versículo, ele quis que os discípulos se lembrassem de todo o Salmo 22 e percebessem que, na verdade, Jesus seria amparado pelo próprio Deus e não desamparado. Quanto a gente for ler aqui, você vai começar a entender, tá bom? Essa é a temática do Salmo 22, que é a temática do amparo de Deus ao servo dele. Então faz todo sentido quando a gente tem esse conhecimento, né? Veja que o primeiro versículo, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido. Né? Ele só conseguiu na cruz falar essa primeira frase, nem mesmo a segunda frase do primeiro versículo ele conseguiu falar, porque ele estava, né, na situação precária lá. Então a ideia dele era de que era lembrar, trazer à memória dos discípulos o que de fato Deus trabalharia com respeito
a situação do próprio filho, né, na cruz do Calvário lá. Então, Deus meu, por que me desamparaste? Porque se acham longe de minha salvação as palavras do meu gemido. Versículo 2: Deus meu, clamo de dia e não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Contudo, olha aqui a primeira frase de fé: contudo, tu és santo, entronizado entre os louvores de Israel. Então, apesar de todo esse sofrimento que o salmista coloca, ele lembra que Deus é entronizado. Ou seja, ele está também colocando diante de Deus a situação dele como alguém que serve ao Senhor, não é? Não é qualquer um, é alguém que serve ao Senhor. Assim como Jesus também, não era qualquer um, ele era o próprio Filho de Deus. Não é? Versículo 4: nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu o livraste. Olha só, lembrando do passado aqui, ó. Em outras palavras, a intenção de Jesus era mostrar para os seus discípulos que, no passado, os patriarcas confiaram em Deus e foram livrados, foram salvos das suas situações de perigo. Assim também ele, né, como o próprio Filho de Deus, seria salvo também. Ele está relembrando aqui aos discípulos o caráter salvífico e amoroso do próprio Pai, né? A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Está vendo aqui, ó? Era essa a real mensagem que Jesus queria passar para os seus discípulos, de que o Pai não o desampararia. Mas eu sou verme, não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo. Era assim que ele se sentia na hora, né? Porque ele estava cumprindo profeticamente o que o salmista falou aqui, lá no passado, né? Todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiou no Senhor, ele que o livre, salve-o, pois nele tem prazer. Isso aqui aconteceu literalmente com Cristo. O ladrão da cruz falou isso para ele, né? O ladrão mau da cruz. Zombavam dele, né? Todos os soldados romanos zombavam de Cristo assim. Versículo 9: contudo, tu és quem me faz nascer, e me fez nascer, né? No ano passado. Me preservaste, estando eu ainda ao seio de minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe, tu és o meu Deus. É por isso que ele está colocando aqui, desfiando a sua confiança em Deus, porque desde criança, a vida inteira, ele confiou em Deus. Ele está colocando isso em perspectiva para que Deus não abandone o salmista. Né? O Salmo 22 inteiro aqui é essa relação de confiança em Deus e amparo de Deus, e não o contrário, não o desamparo. Né? Não te distancie de mim, porque a tribulação está próxima e não há quem me ajude. Era o sentimento do salmista na hora da angústia. A gente fica muitas vezes assim também, né? A gente, às vezes, supervaloriza a angústia, o medo, o desespero e se esquece de que Deus está no controle de tudo. Na hora do furacão, a gente sente o medo perto da gente. Versículo 12: muitos touros me cercam, fortes touros de Bazã me rodeiam. Touros aqui, né? São aqueles touros de Bazã, são touros fortes, chifrudos, né? Nós já sabemos que a figura do chifre na Bíblia representa a força. Então, um touro é um touro que é forte porque ele é chifrudo. Né? O chifre hoje tem outra conotação. Né? O chifre hoje aplicado ao ser humano é como se ele fosse, na verdade, fraco por outros motivos que você já sabe qual é. Né? Mas na época bíblica, o chifre era símbolo de força, de poder, né? Até de autoridade. Então, fortes touros de Bazã cercaram o salmista, ou seja, ele foi cercado por gente forte que não tinha condição de prevalecer. Assim como Jesus também, né? Foi cercado pelos soldados romanos, zombando dele o tempo todo, batendo nele, maltratando, né? Então, eram os fortes touros de Bazã. Esses touros que estavam maltratando o próprio Messias também. Deixa eu ver onde eu parei. Aqui, versículo 13 agora. Contra mim abrem a boca, como faz o leão que despedaça e ruge.
Então, ele está falando aqui o seguinte, né? Que esses touros de Bazã, esses inimigos dele que são mais fortes do que ele, abrem a boca contra ele como um leão que despedaça e ruge, ou seja, um leão que está pronto a abocanhar a presa, né? Ele se sente assim, como a presa sendo encurralada pelo leão que vai despedaçá-la, e a presa já sabe que não vai sobreviver, porque o leão é muito forte. Aqui, ó, derramei-me como água e todos os meus ossos se desconjuntaram. Meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Né? Aqui é o medo, né, pelo que ele está enfrentando. Jesus provavelmente sentiu um medo tão forte quanto esse, né? Versículo 15: secou-se o meu vigor como um caco de barro. Caco de barro aqui, a gente vai se lembrar de Jó, coçando, né, as suas feridas com cacos de barro lá. Provavelmente esses cacos de barro da vida de Jó foram os cacos do que era a casa dele antes, que se desmoronou, quebrou tudo. Ele ficou em monturo, em barrancos, né? Então, ele está dizendo aqui, o salmista e também Jesus, né? Secou-se o meu vigor como um caco de barro, seco, quebradiço, fraco, e a língua se me apega ao céu da boca, ou seja, a língua ressecada. De fato, Jesus sentiu sede, não é? Pediu água na cruz. Até nesse detalhe aqui é um texto messiânico. Assim me deitas no pó da morte. Cães me cercam, novamente aqui, a figura dos cães. Eu expliquei na aula passada que os cães se referem aos gentios, aos pagãos, que viviam como cães de rua, não é? Aqueles cães sujos, perebentos, os cães que atacam pessoas no meio da rua, que comem carcaça de animais mortos. É cães de rua, né? Não era esse cão bonitinho que você dá banho, que você dá comida, que brinca com os seus filhos em casa. Não, são cães de rua. Cães que simbolizam aqui os gentios, simbolizam os pagãos, né? Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Aqui, ó, traspassaram-me as mãos e os pés, né? Aqui os inimigos dele tentam assim uma imagem muito clara da própria crucificação de Cristo profeticamente falando, né? Então, quando traspassa as mãos e os pés, ou seja, as mãos é para ação e os pés é para andar. Os pés aqui simbolizam o caminho, né, que se anda e o modo como conduz a vida. E as mãos são as ações da pessoa, né? Então, se traspassaram as mãos e os pés, é porque ele não pode fazer mais nada e não pode andar para caminho nenhum, porque ele está atado, ele está preso, ele está crucificado, no caso, né? Versículo 17: posso contar todos os meus ossos, os meus inimigos estão olhando para mim e me encarando. Contar os ossos, porque de fato, quando Jesus foi crucificado, como qualquer outro crucificado também, ele se estica ao máximo os braços assim na cruz, força muito, até às vezes desloca aqui o ombro, para poder forçar, esticar bastante o condenado na cruz. Isso prejudicava a respiração, de modo que, crucificado ali, ele tinha que usar uma espécie de apoio que botam nos pés, para poder apoiar o prego, né, que vai entrar nos dois pés, quando também aquele apoio serve para poder o condenado se levantasse um pouquinho, né, de estar esticado e tentar respirar ali. Muitos condenados morrem, inclusive, não pelas feridas em si, né, porque aquilo vai debilitando, mas acaba morrendo por asfixia na cruz do Calvário, com aquele sol escaldante do deserto, batendo no rosto, e aquilo vai ressecando a boca e entra facilmente em está ressecado, né? Que eu esqueci agora o termo que se usa. Bom, repartem, versículo 18, repartem entre si as minhas roupas e sobre a minha túnica lançam sortes. Olha o que aconteceu realmente com Cristo, né? Foi literal aqui. Eles lançaram sortes e repartiram as roupas de Jesus, como o salmista profetizou.
Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, olha o pedido do salmista, e também, né, reforçando o que Jesus quis realmente relembrar os discípulos, né? Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim, força minha, apressa-te em me socorrer. A confiança em Jesus era unicamente em Deus, né? Então, por que Deus o desampararia? Não faz sentido. Livra a minha alma da espada e das presas do cão, a minha vida. Salva-me da boca do leão e dos chifres dos búfalos. Sim, tu me respondes. Aqui, ó, olha a confiança aqui, né? Tu me respondes, né? Naquilo que ele está pedindo aqui. Versículo 22, a meus irmãos declararei o teu nome, no meio da congregação eu te louvarei. Tá vendo? A esperança aqui, ó, de ser livre do mal. Louvem o Senhor, vocês que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel. Mensagem também de esperança que Cristo estava dando aos discípulos, né? Devem continuar louvando ao Senhor, porque veriam o livramento que o Senhor lhe daria. De fato, isso aconteceu com a ressurreição. Versículo 24, porque não desprezou nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. Tá vendo? Ouviu quando gritou por socorro. Então, Deus jamais desampara os seus servos. De ti veio o meu louvor na grande congregação, cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofredores hão de comer e fartar-se. Aqui, ó, a bênção de quem sofre hoje, né? Louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Aqui, ó, o coração viver para sempre. Tá vendo aqui, ó, a vida eterna, né? Os confins da terra se lembrarão do Senhor e a ele se converterão, diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. Já está aqui escatologicamente também se referindo ao temor de Deus, que seria uma experiência de todas as nações da terra. Pois o Senhor é o reino, é ele quem governa as nações. Inclusive Roma, né, que estava crucificando Jesus ali naquela hora. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar. E todos os que descem ao pó, aqueles que morrem, né, se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a própria vida. A posteridade o servirá e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dele ao povo que há de nascer, contarão que foi ele quem o fez. Então você percebe aqui, versículo por versículo, o quanto o Salmo 22 é profético, é messiânico, e mesmo para a época do salmista Davi, quanto também para o próprio Cristo, e até para hoje, para nós hoje, é um salmo que nos remete, na verdade, ele nos remete à confiança em Deus. Então, Deus não desamparou nenhum servo dele no passado, e nem desamparou a Jesus na cruz do Calvário. De fato, Deus o ressuscitou de entre os mortos, não é? Então, aquela aparente derrota que os inimigos celebraram, provavelmente, era apenas aparente. A vitória final veio para Jesus e, de fato, Deus não o desamparou. Então, se você já ouviu algum pregador fazer essa aplicação, por causa do primeiro versículo aqui, né, da primeira parte, inclusive, Deus meu, por que me desamparaste? Jesus não estava declarando que ele estava desamparado por Deus. Ele apenas estava levando os seus discípulos a se lembrarem de todo o Salmo 22, recitando a primeira parte do Salmo, que é o que ele pôde falar na hora. E a ideia era de que os discípulos relembrassem o conteúdo do Salmo 22, percebessem que o conteúdo era de que Deus livraria os seus servos, e então, com essa percepção, isso aumentasse a esperança dos discípulos quanto à situação do próprio Cristo naquela cruz. Tá bom? Então, espero que tenha ficado mais claro para vocês aqui o porquê nós recitamos aqui, né, e vimos o Salmo 22, como falamos na aula passada. Podcast Exegese e Exposição.
Exegese on demand para você. Shalom! Aqui é o Davidson Pignon. Eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos na igreja sem ter problemas com interpretações bíblicas erradas. Então, se você está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais conteúdos como este aqui neste canal. Shalom! Quero falar sobre o livro Revelações Originais do Salmo 23. Nesta obra, o reverendo Davidson Pignon nos convida a minerar pepitas de ouro escondidas no rico solo do Salmo 23. Todo livro é melhor compreendido em seu idioma original, em sua época original e em seu local original. Estamos distantes dos três no que diz respeito à Bíblia. Assim como o pastor guia as ovelhas, o reverendo tomará pela mão e o guiará em todo o trajeto para entender o Salmo 23 com todas as suas nuances que, infelizmente, se perdem em português. Numa época onde se tenta falsificar o sentido das escrituras utilizando os idiomas originais, o reverendo Pignon nos traz uma tradução correta do Salmo, e uma interpretação sóbria, sem exageros dos termos em hebraico que sofrem prejuízo na tradução para a língua portuguesa. Coisa horrível é comprar bijuteria pensando ser joia rara. Aqui não é o caso. Realmente você aprenderá a minerar pepitas de ouro com este livro. As minhas já estão guardadas no cofre. Você se surpreenderá e se emocionará com a profundidade dos sentidos das palavras do Salmo 23. Espero que este livro seja um refrigério para a sua alma, assim como foi para a minha. E que você entenda que, mesmo que esteja passando por um deserto escaldante agora, o Divino Pastor lhe guiará até águas frescas e tranquilas. Assim, para ter uma boa leitura, acesse o link na descrição. Muito bem, agora atendendo também ao pedido do pastor Aderson, vamos retomar aqui o que vimos na aula passada sobre as principais correntes de interpretação do Apocalipse, tá bom? A gente já falou, então vamos retomar aqui, dando algumas explicações. Por que que eu fiz questão de colocar isso aqui? E agora o pastor Aderson pediu para eu reforçar esse conteúdo. Porque você vai precisar escolher ou uma dessas 4 formas de interpretar, ou você vai poder fazer uma mescla de uma ou mais, no caso, 2 ou mais, dessas formas aqui de interpretação. Isso é que é importante, porque como você se definir com respeito a essas formas de interpretar o Apocalipse, o modo como você vai se definir vai fazer com que você compreenda ou não, e se você for um pregador ou um professor, o modo como você vai se definir vai fazer com que você ensine ou pregue de uma determinada forma um texto do Apocalipse, uma passagem do Apocalipse. Então, é importante que você preste atenção para entender claramente cada forma dessa de interpretar o livro do Apocalipse. Como nós vimos, e vamos retomar aqui, são 4 formas, tá? A primeira forma é a preterista, a segunda forma é a futurista, a terceira é a histórica e a quarta e última a simbólica ou espiritual. Já aqui adiantando, dando spoiler, na aula passada eu também falei sobre isso, eu sou daqueles que fazem uma mescla da abordagem preterista, da abordagem futurista. Essa abordagem histórica eu tenho dificuldade para usá-la, então eu não uso a histórica.
mas também faço a mesclagem, incluindo a abordagem simbólica ou espiritual, tá? Para você já saber que a minha posição pessoal é isso, mas você pode fazer a sua. Você pode escolher apenas uma dessas, ou pode também fazer mesclagem das 4 ou de outras diferentes. Você faz o que você achar melhor, tá bom? Aqui não há uma situação de certo ou errado, aqui é uma situação de entendimento mesmo, de como você vai entender o livro do Apocalipse, tá bom? Bom, a primeira abordagem é a preterista. O nome preterista vem por causa do português pretérito, que é sinônimo de passado, tá bom? Então, preterista tem a ver com o passado, ou seja, toda a interpretação de todas as passagens do Apocalipse estão presas ao passado. No caso aqui, o passado é o primeiro século, ou seja, é a época em que João vivia. E quando ele escreveu o Apocalipse lá na ilha de Patmos, que, no meu entender, é no final do primeiro século, lá para 95 ou 96 depois de Cristo. Foi quando ele estava preso sob o reinado do imperador romano Domiciano, tá? Então, essa abordagem preterista vai trabalhar justamente esse foco apenas no passado e não vai considerar nenhum aspecto escatológico, nenhum aspecto futuro. Ou seja, está tudo preso no passado. Você não precisa se preocupar porque nada disso aqui vai acontecer para nós. É essa abordagem preterista, tá bom? Que encontra adeptos também em grupos de teólogos evangélicos, especialmente, né, grupos que gostam de estudar a parte histórica e ver tudo como apenas uma referência histórica mesmo, né? Então, como eu vou ler aqui, mas eu já expliquei, né, essa abordagem preterista afirma que todo o Apocalipse já se cumpriu lá no primeiro século, tá? Os seus defensores veem o Império Romano como a representação dos inimigos descritos no livro do Apocalipse. A queda do império teria sido, então, o ápice do juízo divino profetizado por João. Então, tudo que ele fala da Babilônia Grande, aquelas bestas que saem do mar, né, da terra, as taças da ira, tudo aquilo era contra o Império Romano. Nessa abordagem preterista apenas, tá bom? Não considera outra coisa a não ser esse cumprimento histórico no primeiro século, tudo aplicado ao Império Romano. É o juízo profetizado contra o Império Romano. Tem um ponto tem uma parte dessa teoria de que, de fato, ela é verdadeira, né? De fato, o Império Romano caiu. Muita coisa do que João profetizou lá no Apocalipse teve o cumprimento imediato no Império Romano. Mas isso não quer dizer, na minha opinião, né, não quer dizer que fica só restrito lá, ao passado, ao pretérito, né? A gente também consegue perceber partes do Apocalipse que extrapola o próprio cumprimento histórico no Império Romano. Por isso que eu sou adepto de uma mescla de várias abordagens e não apenas ficar preso a essa abordagem preterista, por exemplo, não é? Bom, a destruição de Jerusalém no ano 70 também é vinculada ao Apocalipse por aqueles que localizam sua escrita durante o período de Nero, tá? Que é um período aqui anterior ao que eu acredito que tenha sido no período de Domiciano, tá bom? Então, você já entendeu, e é o que você precisa se lembrar. A abordagem preterista só vê o cumprimento do Apocalipse apenas no primeiro século, tá ok? É isso que você tem que lembrar sobre a abordagem preterista. Se faz sentido para você ficar preso apenas a ela, ok, não há heresia nenhuma nisso. É apenas uma forma de entender, tá ok? A segunda abordagem é a abordagem futurista. Como o próprio nome diz, ele joga para frente, ele vai para o futuro. Ou seja, ele enxerga o Apocalipse totalmente como escatológico, totalmente para frente, tudo é futuro.
Ou seja, até reconhece algumas partes aqui no Império Romano, coisa e tal, mas a mensagem real do Apocalipse está apenas no futuro e ele meio que desconsidera todas as, entre aspas, coincidências do que aconteceu no Apocalipse no Império Romano, tá? Então, essa abordagem futurista, como eu também expliquei na aula passada, é o extremo oposto da abordagem anterior, que é a abordagem preterista. Se a preterista vê tudo no passado, a futurista vê tudo no futuro, e assim mesmo, de modo exagerado, né? Sem entender que haja aspectos da profecia que já tiveram cumprimento no passado. Ele joga tudo para o futuro e ignora o passado, tá bom? Os futuristas projetam todo o cumprimento do Apocalipse para os últimos dias, às vésperas da consumação dos séculos. Eles então afirmam que nada se cumpriu e nem está se cumprindo hoje. Tá bom? Nada foi no passado e nem é hoje, é tudo para frente. Tá? Tem aspectos do futuro? Claro que tem. Não é? É lógico que tem. Não é só de passado que vive o Apocalipse. Ele também joga profeticamente para o que é futuro para nós ainda hoje. Mas isso não quer dizer que essa abordagem futurista e fica exageradamente presa apenas a essa abordagem do futuro, de que ela esteja com toda a razão. Não, assim como a preterista, na minha opinião, não está com toda a razão sozinha, a abordagem futurista do Apocalipse também não está com toda a razão sozinha também. Então, eu defendo uma mesclagem na abordagem preterista e futurista, porque há aspectos históricos que você tem que considerar para que você entenda o que João quis dizer. Mas há também aspectos do futuro que, mesmo que tenha tido um cumprimento profético na época de João, aquela mesma profecia também joga para frente e também tem aspecto futuro. Isso também aconteceu com várias profecias dos profetas do Antigo Testamento. Isaías 9, por exemplo, né, que profetiza lá sobre que o seu nome será, né? Por exemplo, Isaías 7,14 também, que fala até a virgem conceberá e dará à luz a um filho, né? Ali se refere ao período histórico do passado. Ali era uma referência ao rei Ciro, o rei persa, né? Que de fato seria usado como uma espécie de Messias do passado para livrar o povo do cativeiro babilônico. Traria um cativeiro um pouco mais livre e libertaria o povo para voltar e reconstruir Jerusalém. Essa era a abordagem histórica imediata a Isaías. Mas logo depois nós percebemos que há também uma condição messiânica ali, e um aspecto messiânico do nascimento do próprio Jesus Cristo, o próprio Messias, não é? Que aponta já então para um futuro mais remoto, um futuro mais adiantado. O Apocalipse também tem aspectos assim, profecias dele tiveram cumprimento histórico lá em Roma, mas também há aspectos que nós percebemos que há uma aplicação escatológica no futuro, a mesma profecia. Então, isso é muito comum de acontecer em textos proféticos, tá bom? Bom, os futuristas projetam todo o cumprimento do Apocalipse para os últimos dias, às vésperas da consumação dos séculos, né? Afirmam que nada se cumpriu, nem está se cumprindo, mas tudo se cumprirá repentinamente no futuro, em um curto espaço de tempo, como nós já vimos. Esta é a mais escatológica das interpretações, no sentido mais extremo da palavra. Então, você entende que essa abordagem futurista ela é a mais comum, é a mais usada, mas não quer dizer que ela é a única verdadeira, tá bom? Nem sempre porque uma abordagem teológica é a mais comum, é a mais usada, quer dizer que ela seja, de fato, a mais bíblica, tá bom? Então, há aspectos no passado, há, e você precisa considerar. Há aspectos no futuro, também há, e você vai precisar considerar também. A terceira abordagem, a abordagem histórica, é a que eu já disse para vocês que eu tenho dificuldade para também incluí-la
nas minhas abordagens. Por quê? Porque essa abordagem histórica ela é diferente da preterista. A preterista foca no passado. A histórica ela foca no seguinte, ela foca no desenvolvimento histórico da profecia do Apocalipse. Ou seja, ela é uma abordagem diacrônica. Ela pega vários períodos históricos na história da igreja e entende que cada período histórico desse é uma fase do que o Apocalipse disse. Olha como está aqui, ó. Essa corrente defende a tese de que o Apocalipse vem se cumprindo desde o dia de João até o fim dos séculos. Ou seja, hoje nós estamos em alguma parte do cumprimento do Apocalipse. E uma parte anterior do Apocalipse já se cumpriu no período anterior da história da igreja. E já estamos caminhando, segundo essa visão, estamos caminhando para o cumprimento mais à frente, que seria a parte mais escatológica até, né? Mas é como se o cumprimento do Apocalipse fosse se dando a conta-gotas ao longo da história. E essa, como eu disse, é uma abordagem que eu tenho dificuldade, tá bom? Porque a história não é assim tão redondinha, não é para você encaixar lá em um período do Apocalipse. Isso é meio que forçar a barra. Isso, na minha opinião, força a barra na interpretação, tá? O que nunca é bom, né? Você forçar a barra interpretativa é problemático. Tá bom? Então, são muitos que concordam com essa posição, entretanto, surgem muitas dificuldades e divergências quando se tenta uma identificação entre os fatos ou personagens históricos e os relatos apocalípticos. Então, por exemplo, quem defende essa abordagem vai lembrar de Hitler, nas atrocidades que ele fez contra Israel no século XX, né, em pleno século XX. E você vai entender, então, que ele é cumprimento do anticristo na história, não é? É como se ele fosse um protótipo do anticristo que ainda virá. Você pode até levar em conta isso, ok? Você pode entender que o Hitler, de fato, ele tinha essa característica muito próxima do que pode ser o anticristo, entendeu? Mas isso não quer dizer que o Apocalipse se referiu a Hitler. É por isso que eu acho forçação de barra. Você é para poder tentar encaixar personagens históricos ou acontecimentos históricos, você acaba forçando a barra, forçando o texto. Por isso eu tenho dificuldade com essa abordagem histórica, tá bom? Que é como você tenta encaixar, forçando lá a barra, tentando encaixar uma peça redonda num buraco quadrado, né? Isso é meio que forçar a barra, tá bom? Então, na minha opinião, essa abordagem histórica, embora legítima, muita gente adota, mas eu tenho dificuldade lógica em perceber o quanto ela pode fazer sentido, tá? Por fim, a quarta abordagem, a abordagem simbólica ou espiritual. Ela é perfeitamente cabível de se usar também. Os adeptos dessa visão se abstêm de fazer ligações entre as profecias e os fatos históricos, né? Procuram apenas extrair do Apocalipse as lições e os princípios morais ou espirituais ali contidos. Ela é sozinha, ela é suficiente para você interpretar o Apocalipse? Na minha opinião, não. Você não pode dizer que tudo é simbólico, que aí você vai tirar a força profética do próprio livro. Tem símbolos ali fortes, há lições espirituais fortes, e era esse o objetivo de João ao escrever o Apocalipse, para dar lições espirituais e de esperança para os cristãos perseguidos por Roma na sua época, na sua geração. É lógico que o objetivo também era esse. Mas você ignorar a parte histórica, ou ignorar, inclusive, aspectos de cumprimento concreto, real no futuro, isso é uma mutilação também na interpretação do Apocalipse. Então, como eu disse, fora a abordagem histórica, que eu tenho dificuldade lógica com ela, eu defendo uma interpretação que mescla
as outras três características ou as outras três abordagens interpretativas do Apocalipse. Para mim, não tenho dificuldade alguma em reconhecer partes que já se cumpriram no primeiro século em Roma, no que o Apocalipse fala. Para mim é muito claro perceber que, olhando a história do primeiro século, você percebe que ele se referia a Roma e como muita coisa ali já se cumpriu. Claro que isso não impede que eu também entenda, além da abordagem histórica, essa abordagem profética para o futuro, ou seja, escatológica, mesmo a mesma interpretação, a mesma profecia, ela pode ter tido o seu cumprimento em Roma, lá no primeiro século, e também terá um outro aspecto, uma nova fase de cumprimento dessa profecia no futuro. Eu não vejo problema algum com isso. Pulando a histórica, eu também consigo ver bastante coerência em você interpretar os símbolos que estão no Apocalipse e perceber aplicações espirituais ali. Então, eu mesclo essas três: preterista, futurista e simbólica ou espiritual. É só abandono aqui a histórica, que para mim não faz sentido. Tá bom? Era isso que eu quis reforçar. Não sei se haverá dúvida. Caso seja esse o caso, eu vou aqui liberar para o pastor Aderson cuidar aqui dessa parte final das dúvidas, tá bom? E aí, queridos irmãos, alguma pergunta? Eu pedi ao pastor Davidson para voltar, para poder a gente ter mais informações mais detalhadas, com mais calma, com mais clareza, e aí cada um poder fazer as suas reflexões, né? O Salmo 22 foi muito importante. Como o pastor Davidson falou, eu também já cometi essa gafe aí, né? De não, naquele período de mais jovem, não, porque Deus... Mas não é isso, né? Ele já deu ali a Isso explicação correta. chega a ser uma blasfêmia até, né? Pregar essa teologia. Uhum. Pois é, né? Pai, já sabe, né? Já cometi essa gafe. Mas à medida que a gente vai desenvolvendo, amadurecendo, ouvindo bons teólogos que nos fazem refletir com mais profundidade, a gente consegue perceber, não, realmente a Bíblia toda, de ponta a ponta, Deus em momento algum desampara os seus. Que dirá o seu próprio filho, né? Que dirá o seu próprio filho, né? Então, assim, foi muito boa a colocação, o esclarecimento, o ensino do pastor Davidson a esse respeito, né? Lembrando, ele estava ali citando, como o pastor Davidson muito bem colocou, eu não vou saber falar o nome da técnica não, mas falava só a primeira parte do versículo e os demais iriam repetindo, né, o restante, né? Lembrando todo o salmo inteiro, inclusive a mensagem principal do salmo. E a palavra que você queria lembrar é técnica mnemônica, técnica para memorização. E o pastor Décio também aqui está nos ajudando no branco que me deu, né, lá na hora da aula, que eu me esqueci da palavra desidratado, né, que quando Jesus estava na cruz e já desidratado, com sede, por isso que ele pede água, né? Sol do deserto, em Jerusalém ali batendo nele, ele não tinha nem como tapar os olhos, né? Porque estava com as mãos presas ali, com dificuldade para respirar e desidratado realmente, com pouca água, né? Então, obrigado, mestre Décio, mestre Wala, né? Obrigado pela sua ajuda aí. Joia, joia. A Dora está falando aqui, foi muito boa a explicação do Salmo 22. Eu pensava assim que por sua figura humana e ele carregada de pecado, Jesus foi abandonado. De fato, eu já preguei isso também, né? É porque a gente está distante da cultura, da língua, do pensamento do povo judeu. A gente está distante historicamente, culturalmente, linguisticamente e até geograficamente, né? Porque a gente vive no Brasil.
Então, tudo isso conta a nosso desfavor para entender o que a Bíblia diz em várias passagens. Essa é uma delas, né? Esse distanciamento nos força a, a cometer gafes teológicas como essa, né? Criar uma doutrina inteira em cima de um único versículo mal interpretado. Isso é um alerta para nós, né? Pregadores, professores de escola dominical, professores de seminário. Alô? Voltamos? Alô? Sim, sim. Voltamos, né? Porque teve um, teve um corte aqui, né? Teve uma estabilidade aqui. Uhum. Então é isso, né? Nós precisamos aprender a pregar com segurança, com doutrinas solidamente fundamentadas na Bíblia, e não num achismo qualquer, porque a gente leu de modo preguiçoso um versículo isolado. Joia. E aí depois ele entrou e abordou, agradeço a Dora o comentário, depois ele entrou e abordou aí a respeito daquelas técnicas de interpretação. Como ele deixou claro, e eu achei fantástica a fala do pastor Davidson, pelo fato de que às vezes a gente percebe que algumas pessoas defendem uma dessa técnica aí de interpretação como se fosse algo absoluto, quando na verdade não. São maneiras de como você vai encarar, você vai perceber o texto. E ele falou sobre a preterista, voltada para o passado, a futurista, que tem a ver lá com alguns fatos que vão acontecer, só apontar apenas para o futuro, a histórica e a simbólica. E aí, nesse caso aí, ele já deixou claro que ele faz aí uma junção, considerando elementos sólidos, importantes que aconteceram no passado, outros que estão aí na perspectiva futura, e os símbolos que também são importantes. Eu estou olhando para o lado, queridos, porque eu fiz as minhas anotações, tá bom? Eu não fiz no computador, não, fiz aqui no meu caderninho. É E isso aí. falou que a história que, né, tem sim alguns elementos importantes, mas ela força muito a barra, né? Ela força muito é, 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 um direcionamento, né? E aí você pode ter a sua interpretação, abraçar, né, um ou mais Abordagem, né? Você pode escolher a abordagens. sua abordagem, pode fazer uma mescla delas também, né? Se você quiser seguir a minha toada, eu, como eu disse, eu mesclo preterista, futurista e simbólica, apenas essas três. Joia. Adora a respeito do comentário da fala anterior, ela falou, ela diz o seguinte: eu já ouvi pregações assim, e no apelo o pregador usou para talvez amedrontar o pecador sobre o seu abandono por causa do pecado. Nossa, irmã Dora, é forte isso. Uma vez que a gente tem conhecimento, os esclarecimentos que nos foram dados hoje, é forte uma situação dessa, né? Pois é. Forte. Queridos, se não tem mais perguntas ou contribuições, eu desde já quero agradecer aos amados irmãos por estarem conosco, né? Na próxima quarta-feira nós iremos retornar com a continuação do nosso estudo. Eu vou estar agora colocando comentários ali no sentido de estimular, né, para que você possa fazer sua pergunta, possa trazer sua pergunta, que acho que a pergunta e a contribuição ela ajuda muito, ela coopera muito, tá bom? E eu quero também aproveitar, antes do pastor Davidson fazer suas considerações finais e a oração final, eu quero aproveitar também e falar que amanhã nós teremos Manhã com Deus, e amanhã com Deus, às quintas-feiras, pelo menos nesse mês, serão manhãs com Deus especiais. Por que que serão especiais? Porque estamos no mês da família, certo? O mês de maio é o mês da família, é o mês que a gente separa, se volta, né, com mais calma para a família. Então, nós vamos começar uma série de exposição com a ajuda do pastor Décio, falando sobre a família, né? Então, eu quero te convidar, eu quero te incentivar a separar as quintas-feiras também, então é terça,
Manhã com Deus, e aí eu estou a terça-feira, na quarta-feira, pastor Davidson, e na quinta-feira, pastor Décio, e na sexta-feira a gente também vai ter um convidado, a gente sempre procura ter um convidado para que você esteja aí conosco, se alimentando da palavra de Deus, aprendendo um pouco mais, esclarecendo dúvidas, tá bom? Pastor Davidson, desde já, meu muito obrigado, a gratidão há no meu coração, né? E fique à vontade para fazer as suas últimas considerações e depois, inclusive, orar por nós, tá bom, querido? Amém. Eu quero convidar você a estar pegando, né, a apostila, seja com o pastor Aderson, se você ainda não pegou, seja baixando direto lá pelo site da editora Contextualizar. Você também pode ter mais informações e baixar a degustação gratuita do meu livro, do Salmo 23, também no meu outro livro, né, sobre a ética do casamento judaico, já que estamos entrando no mês da família, e vai ser bênção para a sua vida, tá bom? Caso você queira contato comigo, meu WhatsApp é 021 aqui no Rio de Janeiro, 998-585402. 021 998-585402. Então, você pode comentar esse livro, ou então pode fazer contato comigo, enviando uma dúvida, quem sabe até pautando um novo episódio do Exegese e Exposição, né, um podcast que eu mantenho lá no meu canal do YouTube, tá bom? Vamos orar então para estarmos encerrando a nossa live de hoje, né? Pai, nós te exaltamos pelo privilégio que tivemos de estudar a Tua Palavra. Pedimos a Ti a Tua graça e a Tua bênção sobre a vida de cada um de nós. Nos abençoa neste propósito, para que possamos sempre entender, primeiro, que o Senhor está no controle da nossa vida. O Senhor jamais nos desamparará, assim como o Senhor jamais desamparou os seus servos no passado, especialmente o seu único Filho, o Senhor Jesus Cristo. Nós te exaltamos por tua fidelidade, por teu amor e pelo teu amparo constante, real, concreto na nossa vida. Nós também te exaltamos pelo que aprendemos hoje com respeito ao controle que o Senhor tem na história da igreja. Então, nós te exaltamos pelo que o Senhor já fez no passado e pelo que ainda virá no futuro escatológico, naquilo que o Senhor tem preparado para a humanidade. No final de tudo, sabemos que confiamos em Ti e que cada um que confia em Ti estará em uma posição de reino e sacerdote quando o Senhor trouxer a lume a completude do reino de Deus. Nós te exaltamos por isso também. Pedimos as Tuas bênçãos para o dia de hoje, para o restante da nossa semana, para o pastor Aderson, Cris, a Agatha também, Senhor, e todos os irmãos da Igreja Congregacional de Aracruz, todos os irmãos que participaram aqui conosco, o pastor Décio Moraes também, e sua família, que em tudo sejamos abençoados por Ti. Nós assim entregamos tudo e todos em Tuas mãos, em nome de Jesus, hoje e para sempre. Amém e amém. Amém, queridos. Estamos encerrando então. Deixei aí no comentário o telefone do pastor Davidson. Até a próxima quarta-feira com o estudo, introdução sobre o livro de Apocalipse. E amanhã, iniciando uma série de reflexões para alimentar, fortalecer os laços. Tchau, tchau. Muito bem, agora o que eu gostaria de ver é a sua participação. Entre em contato comigo, compartilhe a sua experiência comigo e quem sabe até se você enviar em formato de áudio, eu possa aproveitar a sua experiência para apresentar no próximo episódio do podcast Exegese e Exposição. Eu sou Davidson Pignon e eu ajudo pastores e líderes cristãos a fazer estudos bíblicos da igreja, sem terem problemas com interpretações erradas. Se você então está pensando em compreender a sua Bíblia com segurança, não deixe de assistir a mais episódios como este aqui. Então, assine o canal, acione o sininho, curta, comente e também compartilhe. Ajude-me a ampliar o alcance com estudos bíblicos de qualidade na internet.
Que Deus abençoe os seus estudos, paz e bênção sobre a sua vida.